Gênesis 47, de 13 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença? Porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e o meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te
que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, para que nós possamos compreender o que o texto está querendo nos ensinar essa noite, ou aquilo que o texto tem para nos dizer, é importante nós entendermos quem foram aquelas pessoas que receberam, os receptores iniciais desse livro, do conteúdo dessa mensagem. Quem foram os primeiros ouvintes dessa palavra? Quem foram os destinatários deste livro? Esse livro foi escrito para o povo de Israel que estava peregrinando no deserto. Eles haviam saído do Egito, estavam indo em direção à terra prometida, a terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, e que eles estavam agora se locomovendo naquela direção. Esse trajeto durou 40 anos, e nós não sabemos exatamente em que momento dos 40 anos o livro de Gênesis foi escrito, mas o escritor do livro de Gênesis, Moisés, ele está relatando um fato que aconteceu 400 e alguns anos antes de Moisés. Então ele está escrevendo para um povo que não tem muita noção da sua história, que não sabe, que não tem noção da sua identidade. E a intenção de Moisés e de Deus, que inspirou Moisés, é que esse povo desenvolva e saiba quem eles são, desenvolva a sua identidade, conheça a sua história. E é para este povo que Deus está escrevendo. Eles precisam saber quem eles são. Eles vão ter que fazer algumas coisas e eles precisam entender por que as coisas são dessa forma. Por que eles vão ter que fazer dessa forma? E Deus vai explicar para eles nas histórias do Gênesis também, além das ordenanças e dos mandamentos. Esse texto, ele pode ser facilmente dividido em três sessões, três pequenas sessões. A primeira sessão, a gente tem do versículo 13 até o 23, que mostra como José comprou os egípcios e toda a terra para o faraó. A segunda sessão, nós temos do versículo 23 até o 27, e mostra que os sacerdotes pagãos do Egito e os israelitas, dois grupos diferentes, eles foram poupados, eles não foram escravizados. E a terceira sessão, nós temos do versículo 28 até o 31, que é quando Jacó revela para José o seu desejo de retornar à sua terra, mesmo após a morte. Quando a gente pega essa primeira sessão, que é quando José compra o Egito para o faraó, e quando eu estava lendo ali, eu me lembrei de algo que eu ensino para os meus alunos nas aulas de história sobre o valor das coisas. Quanto é o valor de alguma coisa? Quantas coisas valem? O valor está nela em si, intrínseca nela, ou o valor depende da necessidade? E aí eu brinco com eles: quanto custa uma Ferrari? E aí eles falam: olha, 750 mil, 1 milhão. Eu falei: por volta disso mesmo. E quanto custaria uma Ferrari se você está no meio do deserto do Saara, sem GPS, sem internet, sem celular, sem uma gota d'água, sem uma gota de combustível, e passa uma caravana de beduínos no meio do deserto e fala: olha, se você quiser, a gente tira você daqui, mas a Ferrari é nossa. Quanto custa a Ferrari? E alguns alunos falam: não, eu não venderia. Então você morre e ele leva a Ferrari embora. O valor das coisas depende da sua necessidade. E é isso que a gente encontra aqui nessa primeira parte. O povo está desesperado, o povo egípcio está desesperado.
Eles estão com fome. Já eles estão no meio do ano, dos 7 anos de escassez. O tempo de vacas gordas, né? Porque esse é o sonho de Faraó. Ele sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. O tempo das vacas gordas havia se acabado, e o tempo das vacas magras chegou, e o povo egípcio está desesperado. Eles não têm mais o que fazer, eles estão morrendo de fome, e eles já gastaram todo o dinheiro para comprar comida, e acabou o dinheiro. E o texto fala que acabou o dinheiro tanto no Egito como em Canaã. E aí nós vamos ver do que o povo de Israel foi poupado, porque eles também estavam em Canaã. Se vocês lembrarem, e eu sei que as pregações estão ocorrendo aqui de forma de lição contínua, né? Se vocês lembrarem do que já foi pregado em outros domingos, vão se lembrar que quando os filhos de Jacó, os filhos de Israel, ali os 12, né, ou os 10, desceram, eles desceram com dinheiro para comprar, mas agora não há dinheiro nem no Egito e nem em Canaã. Se os filhos de Jacó estivessem lá, estariam também nessa situação, sem dinheiro lá em Canaã. Não há dinheiro nenhum, e eles chegam e falam: olha, nós vamos morrer. O faraó é dono ele é o rei, ele é o senhor de tudo isso aqui, mas do que adianta para ele ser rei de nada? Mas nós não temos mais dinheiro. E aí então o José fala: traga os animais e eu vou dar comida para vocês em troca dos animais. E eles trouxeram, e fizeram ali a permuta, trocaram os animais por comida. Por 1 ano José sustentou esse povo, mas agora acabou, a comida acabou de novo. E agora não tem nem dinheiro e nem animais. O que lhes resta? A terra e o próprio corpo, a própria vida. E eles chegam para José e falam: olha, não temos dinheiro, não temos mais os animais e ainda estamos com fome. Se nós morrermos, Faraó vai ser rei de nada. Compra-nos, o que temos é a nossa terra e nós mesmos. Compra a nossa terra e nos compre, porque nós não temos, e nos dê comida, porque nós vamos morrer. E José aceita essa troca, e ele faz a permuta, ele compra com comida tanto a terra quanto o próprio povo. Qual era a mensagem que Moisés estava dando para o povo de Israel 420 anos depois disso aqui? Ele está dizendo: olha, vocês foram escravizados no Egito, vocês eram um povo escravo, mas não foi sempre assim. Na verdade, vocês eram um povo livre. Escravos eram os egípcios. Eles precisaram trocar a sua comida, eles precisaram trocar a sua terra, a sua própria vida, eles precisaram trocar os seus animais, o seu dinheiro, eles deram tudo por sustento. Vocês não eram escravos, vocês foram sustentados. Vocês foram escravizados depois, mas originalmente vocês não eram escravos. Vocês não podem deixar que essa ideia de que somos escravos continue na mente de vocês. Vocês são povos livres, pelo menos do ponto de vista humano. Vocês são escravos de outro rei, mas do ponto de vista humano vocês eram povos livres. Escravos eram os egípcios. Lembre-se, a identidade está sendo formada em Israel. Eles precisam saber quem são. Vocês não eram escravos de Faraó desde sempre. A escravidão foi a força. Vocês eram homens livres. O rei de vocês é outro. O senhor de vocês não era Faraó. Aí a gente tem 2 ensinos aqui que são secundários na passagem, mas eu queria deixar para nossa reflexão aqui. Aqui a gente vai encontrar mais para frente aqui, já nessa primeira sessão e no início da segunda, uma lição sobre a importância de sermos bons patrões e bons funcionários, de tratarmos os nossos funcionários com bondade, né, e sermos leais aos nossos patrões. Mas essa não é a lição mais importante. Mas a primeira parte aqui, que deveria ficar guardada na mente dos israelitas, era: vocês não foram escravos sempre.
Não foi sempre assim. Na segunda parte do nosso texto, que vai do versículo 23 até o versículo 27, nós temos um senão aqui. Olha, mas nem todo mundo lá no Egito foi escravizado. Havia um pequeno grupo, o grupo dos sacerdotes. Esses sacerdotes pagãos, sacerdotes ali das falsas divindades egípcias, eles não foram escravizados, porque a porção deles vinha da mesa do faraó. O faraó sustentava essas pessoas, então eles não foram escravizados, eles não precisavam entregar suas terras, eles não precisaram se vender, eles não precisavam fazer nada disso, porque a porção deles vinha de faraó. Mas tinha um outro grupo que também não precisou se vender, um outro grupo que também não precisou vender seus animais, que não precisou vender sua terra, que não precisou se vender. Esse outro grupo era o grupo de Israel, era a família de Jacó. Vocês, Moisés está dizendo, vocês foram poupados, porque da mesma forma que os sacerdotes lá recebiam a porção deles, eram sustentados pela faraó, vocês foram sustentados, nós fomos sustentados lá, os nossos pais, né, como a expressão que o Antigo Testamento costuma utilizar, os nossos pais foram sustentados pelo nosso Deus. Eles foram sustentados na terra de Gósen, na terra do delta do Nilo, no norte ali do Egito, a parte mais fértil ali. Eles ficaram ali porque Deus os colocou ali através de José, e eles foram colocados ali e sustentados. Ali eles trabalharam, o texto diz, ali eles prosperaram, ali eles tiveram filhos, ali eles continuaram com a sua vida, ali eles estavam guardados e eles recebiam a porção de Deus. Era Deus que os sustentava. Da mesma forma que os sacerdotes egípcios, os sacerdotes ali de Faraó, eram sustentados pelo Faraó, havia um povo que no futuro se tornaria a nação santa, a nação de sacerdotes. O próprio Deus diz isso para o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, vós sereis para mim nação de sacerdotes. Eu tenho algo a respeito de vocês, eu tenho um objetivo para vocês. Vocês vão apontar para mim, vocês serão o meu povo de sacerdotes. E eles aprenderiam também que dentro daquele povo de sacerdotes, daquele reino de sacerdotes, haveria uma tribo específica, que ela não receberia herança, ela não receberia terras, porque a porção dela, e aí dentro daquele povo sacerdotal maior, né, que é o povo de Israel, que depois se tornaria o reino de Israel no futuro, havia um grupo ainda mais específico ainda, a tribo de Levi. Essa tribo, eles seriam totalmente sustentados por Deus. E a lição está ali, lá. Deus está mostrando por que as coisas são assim. Esse povo poderia reclamar, o povo de Israel, assim que eles entrassem na terra, eles poderiam reclamar: por que nós temos que sustentar a tribo de Levi? Por que esse povo não trabalha no templo e não tem terra, não cultiva a terra? Por que eles não têm que trabalhar como nós trabalhamos? Por que eles são sustentados pelo tesouro do templo? E a resposta está aí: porque os sacerdotes de Deus são sustentados pelo próprio Deus. O povo do Egito, ele tinha que pagar um imposto, porque eles se venderam, eles teriam que trabalhar para o faraó. Quando a gente estuda a história do Egito, a gente aprende que o modo de trabalho egípcio, o modelo de trabalho egípcio é o modelo de trabalho compulsório. Eles trabalhavam porque eles tinham que trabalhar, não havia opção de não trabalhar. Todo o egípcio tinha que trabalhar. E eles, todos os anos, as terras eram distribuídas de acordo com o que cada família conseguia produzir. A origem dessa tradição egípcia está aqui na história de José. Foi ele que comprou todo o Egito para o faraó. Foi ele que comprou
os egípcios para o faraó. Os egípcios eram escravos. E eles pagavam um imposto que era 20%. E a gente morre de inveja, né? 20% a gente paga muito mais de imposto hoje. E Deus vai falar, olha, o povo egípcio, ele pagava 20% daquilo que ele arrecadava para o faraó. Eu serei um rei mais generoso. O que vocês têm que me pagar é somente 10%. Deus é um Deus mais generoso do que, muito mais generoso. E se se o povo egípcio era escravo de Faraó, porque o Faraó os sustentou e lhes deu a terra, quem é que estaria dando a terra de Canaã para os israelitas que estavam atravessando o deserto? Era o próprio Deus. E uma vez que Deus que lhes estava dando a terra, Deus era o rei deles. E eles precisavam saber que, embora não fossem escravos de Faraó, eles tinham um Senhor. E esse Senhor era o próprio Deus, era o próprio Yahvé. E a gente nota esse contraste e essa força de que Moisés quer demonstrar aqui no capítulo 45. Na nossa leitura, é que ali quando a gente está lendo o texto, o Moisés ele coloca assim, olha, somente os sacerdotes que não precisavam pagar o imposto, porque eles eram sustentados da mesa de Faraó e tal. E aí em seguida, ele já diz aqui, versículo 26, e José estabeleceu por lei que até o dia de hoje, até o dia de Moisés, né, o dia de hoje é naquela época, na terra do Egito, que tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. E em seguida ele já fala, assim habitou Israel na terra de Gozim. Ele está querendo deixar muito claro, olha, da mesma forma que os sacerdotes eram sustentados pelo Faraó, vocês serão sustentados, e vocês são sustentados por Deus. Lembre-se que Faraó deu comida, através de José, né? Deu comida para aquele povo, mas durante o deserto, todos os dias pela manhã, o maná estava lá. Todos os dias, com o pão do céu era dado para eles, e eles precisavam ter isso em mente. Olha, da mesma forma que o rei lá sustentou os egípcios, nós também estamos sendo sustentados pelo nosso rei, pelo verdadeiro, pelo grande rei, pelo Senhor. E aí a gente parte para a terceira sessão aqui do nosso texto. Jacó, o tempo dele está acabando, ele está sentindo que ele vai morrer. O texto diz aqui quanto tempo ele viveu, né? Mas depois vai dizer assim, olha, ele sentindo, vamos aqui para o versículo 28. Assim abençoou, desculpa, eu fui para o capítulo adiante. Versículo 28. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de vida de Jacó foram 147 anos. Aproximando-se, pois, o tempo da sua morte, Jacó não é dito que Deus revelou para Jacó o ano que ele iria morrer, mas ele está sentindo as forças estão indo embora, ele está sentindo que ele já não tem mais o mesmo vigor, e que logo, logo vai chegar o momento da sua partida, e ele chama José e fala, olha José, eu estou percebendo que eu vou morrer, promete uma coisa para mim, se eu tenho achado graça diante dos seus olhos, promete para mim que você não vai me enterrar no Egito, você vai me enterrar lá na terra prometida, na terra que Deus jurou que daria aos meus pais, que jurou que daria a Abraão, a Isaac, a mim. Você vai me enterrar lá na cova no Carvalhais de Manre, lá onde estão enterrados os meus familiares, é lá que você vai me enterrar. Você fará essa bondade para comigo? José falou, olha, eu vou fazer, pai, eu vou fazer o que você está pedindo. Mas Jacó ele não confia somente nessa palavra dada por José, ele faz José prometer. Não, promete para mim, José, que você vai fazer isso. E José promete. Quando o texto diz que José promete,
ambos, aqui no português não dá para a gente perceber isso, mas quando a gente olha lá no idioma, no hebraico, dá a impressão, as palavras estão no plural, né? A intenção é dizer que ambos se curvaram. Então ali houve um consentimento das duas partes, e Jacó descansou naquela promessa. O povo de Israel, eles viveram na terra de Gósen, e o texto diz que ali eles prosperaram, ali eles fizeram seus negócios, ali eles tiveram seus filhos, eles criaram seus filhos. 400 e alguns anos, 420 anos, não é pouco tempo, não são poucos anos, não se pode desprezar isso, é um tempo bastante grande. Eles viveram ali algumas gerações ali naquela terra, e aí eles foram vivendo, e nós não sabemos quanto tempo, mas por um certo tempo, eles gozaram de bastante prosperidade naquela terra, naquela região. Durante a vida de Jacó, eles estavam vivendo um momento muito próspero, mas Jacó não se deixava enganar. Ele sabia que aquela terra não era a terra dele, ele sabia que ali não era o lugar dele, ele sabia que ali não era para sempre, ele não foi prometido, ele se lembrava das promessas que tinham sido feitas a Abraão, a Isaac, e a ele como herdeiro dessa família da promessa. Ele se lembrava que eles estavam ali era uma condição, era um momentâneo, que haveria um momento em que eles deveriam retornar à sua terra. E ele falou: olha, promete para mim, eu deveria ficar na terra prometida, eu vim para cá, mas promete para mim que os meus ossos, eu não tenho condições de fazer isso em vida, mas promete para mim que depois da minha morte, você vai me levar embora e vai me enterrar lá na minha terra. E aí nós temos algumas aplicações para nós aqui, irmãos. Nós vivemos neste mundo, nós não temos como fugir deste mundo, é aqui que nós vivemos. Deus nos colocou aqui nesta terra, é aqui que nós fazemos nossos negócios, é aqui que nós criamos os nossos filhos, é neste mundo, neste momento que nós estamos vivendo. Nós fazemos negócio aqui, temos prosperidade, momentos felizes, momentos de dificuldade. Israel teve um momento de bonança, de calmaria, de tranquilidade, de prosperidade durante certo tempo, durante a vida de José, e depois, um certo tempo depois, a gente não sabe dizer quanto tempo, talvez 100 anos, talvez 200 anos, mas chegou um momento em que um novo faraó subiria ao trono, que o texto vai dizer lá em Êxodo, capítulo 1, que não conhecia José, e aí vai escravizar os israelitas, e eles vão sofrer, os israelitas vão sofrer, e eles vão clamar, e eles vão pedir para o socorro. Haveriam momentos que eles passariam de dificuldades. Ali alguns eram muito prósperos, outros não tão prósperos assim, outros passavam grandes dificuldades, mas ali eles viveram a sua vida. Nós também estamos vivendo a nossa vida aqui, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo, para usar um termo que Jacó utilizava, o tempo da nossa peregrinação neste mundo. Nós vivemos aqui, e nós devemos exercer os nossos dons aqui, nós devemos ser bons cidadãos aqui, nós devemos ser pessoas honestas aqui, nós devemos resplandecer a luz de Cristo aqui neste mundo. Mas nós devemos lembrar que existe uma promessa maior para nós. Existe uma terra onde mana leite e mel. Existe ainda um repouso esperado aos filhos de Deus. Nós já descansamos em Cristo, mas nós temos a promessa de no porvir vivermos em novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde o próprio Cristo, o próprio Deus, será o nosso Rei. E assim como José, ali naquele texto, simbolizava Cristo, ele era um tipo de Cristo.
Olha, Jacó não poderia por si só voltar à sua terra. Ele dependia de José. E depois o próprio José, ele não vai conseguir retornar para a terra de Canaã. Ele não vai conseguir voltar para lá em vida. Mas ele faz o povo de Israel jurar: olha, eu sei que um dia vocês vão voltar para a terra que Deus jurou que daria aos nossos pais. E quando esse dia chegar, vocês vão prometer para mim que vocês vão levar os meus ossos para aquela terra, porque é lá que é o nosso repouso, é lá que está o nosso descanso. E aí, no caso, Moisés seria o tipo de Cristo para José, porque muito tempo depois a gente vai ver que quando Moisés está saindo com agora aquele imenso povo de Israel da terra do Egito, ele vai se lembrar da promessa que o povo tinha feito para José, e vai recolher os ossos e vai levar de volta para a terra. Irmãos, nós vivemos neste mundo, mas nós somos como peregrinos nessa terra. Essa não é a nossa pátria celestial. Deus nos levará a uma nova terra, a um novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Nós somos peregrinos, assim como Jacó e José. Nós somos peregrinos em terra estranha. C.S. Lewis, que foi um teólogo inglês, em um dos seus livros, ele diz: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Às vezes as pessoas, dentre nós, e as pessoas não cristãs sempre estão fazendo isso, elas estão o tempo todo buscando satisfação. E elas não encontram, elas buscam nos vícios, elas buscam nos relacionamentos, elas buscam nas festas, e elas nunca encontram, porque existe um vazio dentro de nós, do tamanho de Deus. E nós fomos feitos para Deus. E a promessa de Cristo é que de Cristo é que Ele viria e nós viveríamos para sempre com Ele. Enquanto esse dia venturoso, esse dia maravilhoso não chega, o que faremos? Irmãos, lembra-se que Israel era a nação santa, o povo sacerdotal de Deus na terra? Bem, na nova aliança, irmãos, Deus não tem dois povos, Deus tem um único povo. Israel era a igreja do Antigo Testamento, e a igreja é o Israel do Novo Testamento. Nós somos, e Pedro vai falar disso, nós somos a nação santa, o povo adquirido, o povo de propriedade peculiar de Deus. A fim de quê? A fim de anunciar a grandeza, a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós antes andávamos em trevas, mas Cristo resplandeceu diante dos nossos olhos. Ele veio até nós, nos vivificou, nos trouxe para junto dele, nos fez povo dele, povo de propriedade peculiar. Nós somos o povo sacerdotal de Deus nessa terra, e nós devemos anunciar as grandezas desse Deus até que Cristo venha, até que Ele venha nos buscar com poder e grande glória, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e nós nos alegraremos, porque o dia da nossa redenção chegou. Nós peregrinamos por esse mundo, anunciemos a nossa salvação até lá, até que chegue o tempo de nós irmos morar com o nosso Senhor para sempre, nesta nova terra, onde habita a justiça. Que Deus os abençoe.
Música